Oi, gente, eu sou o João Arthur Jardim de Almeida, aluno do nono ano, e aqui no meu podcast, o PodGel, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre as transnacionais e seus impactos e um pouquinho também sobre a globalização. Primeiramente, a gente tem que entender, né, rapaziada? Aqui, como é um podcast, mano, eu vou falar do jeito, pra vocês entenderem de verdade. Como a gente tá aí no YouTube, espero que vocês entendam tudo bem certinho. Então, basicamente, gente, as transnacionais são todas essas empresas que estão aí e que vêm de fora, entendeu? É aquelas empresas que vêm aqui, se instalam, mas não são daqui. São empresas de outros países. Então, por exemplo, sabe aquelas roupas que você tem que você acha muito da hora? Então, a maioria é de transnacionais e não é de marcas nacionais, ou seja, de marcas da nossa nação, da nação brasileira. Como, por exemplo, a Nike, a Adidas, a New Balance, todas essas são marcas de outros países, ou seja, são transnacionais que se instalam no nosso país. Um impacto que ela causa é uma desigualdade econômica, né? Vamos lá, vamos pensar. Se eu sou de outro país e venho pra cá e coloco a minha indústria, eu tô tendo uma maior área de influência. Agora as que estão aqui, que não tem tanta área de influência, vão acabar sendo afetadas por essa concorrência, né? Que é uma marca maior, mais famosa, porque as transnacionais, vamos concordar, são as mais famosas. Você prefere comer ali no do lanche ou você prefere comer no McDonald's? Pela propaganda do McDonald's, você geralmente vai nele, entendeu? Isso não quer dizer que ele é melhor do que o outro, mas ele é muito mais famoso, tem muito mais propaganda e né, o que a gente mais vê. As transnacionais, então, basicamente vai ter esse efeito de desigualdade, isso é bem claro, que também é o efeito da globalização. Por quê? Vamos lá. Um que tem uma maior classe econômica, vamos lá, vamos dar um exemplo. O próprio Estados Unidos, né? É o maior portador desse tipo de marca, né? Desse tipo de empresa, se a gente for pensar, né? A Nike, a New Balance, deixa eu pensar outra europeia, né, pra gente entender melhor. A Volkswagen, quantos carros da Volkswagen você não viu agora? Quantos Gurgel, né, algumas pessoas devem conhecer, mas é uma marca brasileira, uma marca brasileira de carro, mas você não vê. Agora Volkswagen, Chevrolet, você vê vários. Então você vê essa influência nisso também, sabe? E uma coisa muito que faz a gente refletir sobre a, o processo de globalização e das transnacionais é, por exemplo, quando você compra um carro, uma roupa, essa coisa não é porque ela vem desse outro país que ele vai ser tudo exclusivamente desse país. Então, por exemplo, se eu comprar uma camiseta da Nike, ela vai ser fabricada numa transacional, numa fábrica aqui do Brasil. A sede da Nike oficial é lá nos Estados Unidos. Agora, o tecido que ela tá usando vem da Índia. A tinta que ela tá usando já vem de outro país. Então, gente, a globalização vai conectar tudo isso numa coisa só, certo? A globalização é basicamente o processo, como diz Milton Santos, se eu não me engano, né, o maior geógrafo que a gente tem aqui do Brasil, com certeza, sem dúvidas. Ele diz, né, que a globalização é nada mais nada menos que um processo de integração mundial, certo? De diferentes formas, seja de forma cultural, econômica, social e até mesmo política, se a gente for parar para pensar, quando os Estados Unidos ele chega em todos os países e implantando ditaduras ele coloca a sua ideologia. Então também disso, certo? Então, a globalização é basicamente isso, um processo de integração. E com esse processo de integração, as empresas que tiverem maior essa globalização, que usarem dela a favor, vão acabar crescendo mais. Certo? Basicamente é isso. Agora vamos pensar um pouquinho, né? Como foi pedido para a gente comentar sobre isso, né? Sobre uma marca transacional em específico. Eu gosto de debater muito quando se fala sobre o McDonald's, que é a maior rede de fast food, sem dúvidas alguma. Quando a gente pensa em lanche, a gente pensa no McLanche Feliz, no Big Mac. Então, o McDonald's, sem dúvida nenhuma, é a maior rede de fast food. E por quê? Se a gente for pensar, mano, cara, a propaganda, o anúncio, né, o marketing é o que afeta a gente, sem dúvidas. E isso você pode perceber isso por diversos fatores, como por exemplo, nos outros temas passados que a gente estava estudando na escola, regimes totalitários. Todo regime totalitário, ele era com base no quê? No propaganda, educação. Ou seja, coisas que vão se instalar em você e você vai acreditar isso provavelmente pelo resto da sua vida. Entende? Se eu aprendo na escola que algo é correto ou incorreto, eu vou continuar fazendo aquilo. Se eu ver no jornal uma propaganda que fala, por exemplo,
Ainda mais se isso for apoiado, sabe? É aquela coisa, tipo, se todo mundo pular da ponte, você vai pular da ponte. Só que pelo marketing, cara, tá todo mundo pulando, não, vamos pular. Entendeu? Então, cara, isso afeta a mente da pessoa. Agora pensa, você é criança, você nunca vai falar que você nunca viu, você não tem nenhum brinquedinho, eu devo ter aqui no meu armário, um brinquedinho do McDonald's. É porque o lanche é bom? Não, o lanche, gente, com todo respeito do mundo, é uma merda. Não é o melhor lanche, você paga R$ 30 num bagulho desse tamanho. Você vai ali no dogão da esquina, pô, você paga 5 no lanche desse tamanho, mano. Então, cara, por que a gente come isso? Porque é o marketing. Não é porque é bom. A gente come mais com o olho do que com a própria boca. Por isso que a gente acaba fazendo isso. Ainda mais, né, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, as cores, como as cores influenciam. Não só da McDonald's também, que o McDonald's ele usa as cores que nos dão fome e prazer, que é o vermelho e o amarelo. Isso aí é tudo da teoria das cores, tá? Que se você for perceber, toda marca que tem isso, ela usa essas cores vibrantes, coisas assim. Como por exemplo a Cocomelo, que é aquele de desenho de criança, sabe? Estadunidense. Então, usa cores vibrantes, frases e ritmos chamativos que vão fazer a criança se viciar. Entende? Então, cara, esse que é o maior problema dessas transações, porque ela tem um anúncio que vai fixar em você, entendeu? Ela vai te forçar a comer esse alimento industrializado, você querendo ou não. Porque se você é levado desde cedo a acreditar que aquilo é bom, você vai continuar, entendeu? Que nem a educação soviética do Stalin. Você era ensinado de um modo, todas as outras coisas contra eram censuradas e você ia acreditar que ele estava certo, entende? Então, isso que é uma coisa, grande problema da globalização, porque, cara, ela coloca grande influência. As transnacionais colocam muita influência sobre as pessoas, que acaba criando até mesmo, né, algumas controvérsias, algo meio radical. E com certeza isso não é algo nada legal, sabe? Outra coisa que a gente poderia comentar sobre transacionais, ah, os slogans. Os slogans. Por exemplo, a Nike, just do it, apenas faça, sabe? São coisas chamativas, essas pequenas frases, gente, tem um impacto. Hoje na aula de história a gente aprendeu o quê? Com a professora Ayla. A gente, né, numa das apresentações, o aluno Davi ele comentou sobre essas pequenas frases. Quando na Alemanha nazista, em todos os slogans, né, até mesmo da educação que eu falei, o Hitler era apresentado como super-herói para as crianças, para as crianças gostarem dele. E nessas plaquinhas tinham pequenas palavras com exclamação que levavam a gente a fazer aquilo. Palavras imperativas, né, uma ordem. E o que pode ver, apenas faça da Nike. Eu não vou lembrar outras, mas gente, é sempre assim. Compre o McDonald's, compre o Burger King, entendeu? Então, cara, essas musiquinhas sempre estão aí, essas coisinhas aí, e impacta muito na mente, não só do adolescente, mas também da criança, que ela vai receber aquilo. E, cara, o ambiente molda o homem, né? Se você vai ser criado de um jeito, ser tratado de um jeito, você provavelmente e consequentemente vai levar isso pro resto da sua vida. Então, gente, é isso. Eu dei um resuminho aqui, né? Um debatezinho bem legal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Até a próxima conversa entre a gente aí. Paz, rapaziada.